Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos os nossos queridos e amados irmãos que estão sintonizados conosco no nosso canal no YouTube e no Facebook, para juntos estarmos estudando a lição da escola dominical nesta oportunidade que Deus nos concede. Nós estamos, através da revista Vivendo as Adversidades, exemplos bíblicos para o nosso tempo. Nós temos hoje a lição número 9, Esther, quando na adversidade é a perversidade humana. E a autora dessa lição é a educadora Esmeralda. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, aí onde você se encontra, em Esther, capítulo 4, versos de 1 a 17. Nós não leremos o capítulo todo, mas a lição está toda ela baseada no livro de Esther. E eu quero convidar você que possa acompanhar, pegue a sua Bíblia aí e vamos acompanhar essa lição da nossa revista. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um quadro muito interessante, que foi o que aconteceu com Esther, né? Esta serva do Senhor Jesus, que na verdade, antes de se tornar Esther, ela era conhecida como Radassa, ela sendo uma judia, órfã de pai e mãe, sendo criada por Mardoqueu, que era o seu primo. Quando ela ficou órfã, Mardoqueu, então, assumiu a guarda, e com certeza não só dela, mas dos filhos, dos irmãos, no caso, de Radassa, e ela foi educada por Mardoqueu. E esse contexto histórico se passa no reinado do rei Assuero, quando ele tinha o domínio, né, de todas as províncias, desde a Índia até a Etiópia. Ele havia, no caso ali, 127 províncias sob o seu domínio. O rei, no caso, o rei Assuero veio depois, né, de Nabucodonosor, e o povo de Israel, os judeus, foram levados para lá nesse período do rei Nabucodonosor. E estando lá agora, né, sendo Assuero, né, o rei, né, de todas essas províncias, eles então estavam ali sobre esse domínio. E, aliás, não só os judeus, mas também povos de muitas outras nações que foram conquistados, viviam nesse reino. E o que acontece é que o rei Assuero, ele decide honrar um dos seus amigos, dos seus nobres, né, que vivia no palácio também e servia a ele, que é Amã. E então ele dá a Amã ali uma certa liberdade e assina ali um decreto que todas as pessoas deveriam reverenciar Amã. Só que, como Mardoqueu não aceitava essa prática de reverência, porque era uma prática pagã daquela época, então Amã, ele fica muito irado contra Mardoqueu e todo o povo judeu, e aí ele decide
fazer um decreto que pudesse, então, vir a exterminar todos os judeus daquelas províncias. E o rei assina e ali com o seu anel, né, ele sela aquele edito, aquela lei, e depois que uma lei era assinada pelo rei, ela não poderia ser revogada. Então, todas as pessoas deveriam reverenciar Amã. E aquelas que não reverenciassem Amã, elas estariam transgredindo a lei que fora criada e assinada pelo rei. E nesse contexto é que nós vamos ver o que acontece com a história, o desenrolar dessa história. Veja bem, meus queridos, o relato da história da rainha Esté é cercada por muitas lições para a nossa vida. Uma delas é o maravilhoso momento em que Deus salvou o seu povo das malignas mãos do ímpio e invejoso Amã. Nesse mundo é possível que sejamos afligidos por pessoas perversas, mas podemos vencer com uma consciência pura e confiando em Deus. Tal qual havia Amã com o coração mau, com o coração perverso, e que estava afligindo os judeus, o povo de Deus, nós ainda vivemos num tempo em que existe muitas pessoas com os corações endurecidos, com a malignidade nos seus corações, provocando grandes males no tempo em que nós estamos vivendo. E nós precisamos enfrentar essas adversidades, tal qual também essas adversidades vividas pelos judeus, e em destaque nós temos Mardoqueu e Ester, que foram os dois usados por Deus para trazer livramento ao povo de Israel. Vejamos então que no primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: é inevitável que em nossa vida lidemos com pessoas más. Infelizmente, esta é uma grande realidade. O livro de Ester, vale a pena você ler na íntegra o livro de Ester. Ele é bem pequeno, né? Com poucos capítulos. Nós temos apenas 10 capítulos do livro de Ester, e você poderá lê-lo na íntegra e assim ter uma compreensão muito mais abrangente dessa história que envolveu Ester. O que acontece é que quando Assuero decide afastar a rainha Vaste por causa da sua desobediência, quando o rei dá um banquete que dura vários meses, e no final desse banquete ele pede para que a rainha Vaste pudesse vir se apresentar, porque ele estava apresentando todos os seus tesouros e ele queria também apresentar ali naquele banquete a sua rainha. Aliás, esta rainha era belíssima, ela era muito linda, segundo o relato da Bíblia. Mas ela nega o pedido do rei, e por negar o pedido do rei, ela então é retirada, né, da sua realeza, podemos dizer assim, do seu status de rainha. Ele fica muito enfurecido e ela é afastada. Com o afastamento
da rainha Vaste, então, depois que o rei se recupera da sua ira contra a rainha, ele então promove um grande concurso, podemos dizer assim, um concurso de beleza, onde tinha que passar as moças virgens de todas as províncias, para que ele pudesse escolher uma delas que pudessem, assim, assumir, né, o lugar da rainha, e aí, então, ser coroada como rainha também. E nesse contexto é que Radassa, orientada por Mardoqueu, levada por Mardoqueu, para que ela pudesse também fazer parte desse contexto histórico daquela época. E sendo Radassa, que também foi conhecida como Esther, muito linda, muito formosa, ela evidentemente foi escolhida para servir também ao rei, como tantas outras foram escolhidas, mas ela sobrepujou as demais moças e ela então acaba ocupando o lugar de rainha, né? E nesse contexto nós podemos, eu quero ler aqui o que a autora diz, o seguinte, veja bem: em um concurso para eleger a nova rainha, Esther é escolhida para substituir a sua antecessora. Assim começa a habitar no palácio real e, ao longo do tempo, a conhecer todos os costumes e modos de agir do palácio, bem como seus administradores e frequentadores, dentre eles um homem chamado Amã. Este se sente desprezado pelo estimado primo de Esther, e então ele trama pelos planos, né, contra ele. Ele trama contra Mardoqueu. Esther assume um grande risco em defesa do seu primo e do seu povo. E Amã acaba sendo humilhado, a gente vai ver isso mais à frente, ele vai acabar sendo humilhado e morto. Então esse é o contexto. Amã, ele é uma pessoa que tem o mal no seu coração, e ele intenta o mal não só contra Mardoqueu, mas ele intenta o mal contra os judeus de uma forma generalizada. Ele queria muito mal, e nós podemos perceber que nos dias em que nós estamos vivendo, também a gente se depara com muitas pessoas que têm o mal no seu coração. Mas nós vamos perceber, meus queridos irmãos, que é muito importante nesse momento em que nós nos deparamos com pessoas que têm o mal no seu coração, nós agirmos de uma forma bondosa, de uma forma diferente, né? Porque Deus sempre dá vitória àqueles que realmente confiam no Senhor. No segundo tópico da nossa lição diz o seguinte: é preciso conscientizarmos do propósito divino para a nossa vida. Foi o que aconteceu com Esther. Ela foi levada para o palácio, ela sai de uma condição de uma pobreza extrema, porque ela viveu numa condição muito complicada, porque ela, como órfã, com certeza passou por dificuldades, muitas dificuldades, foi criada, como eu já disse anteriormente, por Mardoqueu, que era o seu primo, e ela vivia uma condição realmente muito difícil, mas por vontade de Deus, por desígnios de Deus, por propósitos de Deus, ela então é levada à condição de rainha. Nós podemos observar também na nossa lição que diz o seguinte: nesses versos, que são os versos
de 12 a 14, diz assim: descobrimos que Ester, em uma posição superior do seu povo, não leva o servo do Senhor a ser intocável. Assim, o fato de ser um cristão não nos exime de enfrentar o peso das malignidades humanas. Lembremos-nos de outros exemplos da Bíblia Sagrada, José, Paulo e até mesmo o próprio Senhor Jesus. Nós somos diferentes, né? Ou melhor, não somos diferentes, mas enfrentamos o mesmo desafio. Meus irmãos, não é pelo fato de nós sermos cristãos, servos do Senhor Jesus, que nós vamos estar livres das malignidades do mundo, dos intempéries, das dificuldades. Haja visto, né, que nós estamos ainda vivendo um período de pandemia e que todos nós, independente de sermos cristãos ou não, estamos passando por esse momento de adversidade. E a gente vai perceber, meus queridos irmãos, que Deus ele tem os seus propósitos na vida de cada um. Aonde você está, com quem você está, na posição que Deus te colocar, existe um propósito de Deus, e o propósito de Deus, ele alcança cada um de nós. Então, nós vamos perceber que o mundo, ele, como o próprio Jesus Cristo disse, jaz no maligno. Estamos passando por momentos malignos muito grandes, muito terríveis, né? A todo instante a gente vê situações acontecendo de discriminação, de preconceito, né? Que tem acontecido nos dias de hoje, pessoas que intentam mal contra outras, que matam, que prejudicam as pessoas. Nós precisamos entender que Deus nos colocou nesse mundo como igreja do Senhor Jesus para que nós possamos fazer a boa diferença, que eu e você possamos ser boca de Deus nesse mundo em que nós estamos vivendo para fazer a diferença. Assim foi na vida da rainha Ester. Ela sabia dos propósitos de Deus para a sua vida, sabia que a sua posição era instrumento de Deus para salvar a vida do seu povo. A rainha Ester, ela entendeu. É interessante a gente observar que quando Mardoqueu ficou sabendo do plano de Amã para a destruição dos judeus, ele havia feito um decreto para exterminar os judeus. E eles não poderiam se defender. Inclusive, as pessoas iam receber para fazer esse mal, para matar os judeus. E ele ia botar muito dinheiro no cofre do rei, que já era o homem mais poderoso da terra naquele período histórico. Então, ele ia pagar para destruir os judeus. E Mardoqueu manda um recado para Ester, pedindo que ela intercedesse pelo povo junto ao rei. Mas ela estava numa condição muito complicada. Por quê? Porque existia uma lei que ninguém poderia chegar na presença do rei sem que fosse autorizado. Ninguém poderia entrar na sala do trono do rei, se dirigir a ele, sem que ele chamasse. E se alguém viesse à presença do rei e se apresentasse, se ele apontasse o cetro de ouro para aquela pessoa, ela viveria.
se ele não apontasse o cetro de ouro, essa pessoa seria morta, porque ela infringiu uma lei. E Esther, a princípio, ela ficou temerosa, porque como ir à presença do rei? Mesmo sendo rainha, agora esposa do rei, já há 30 dias que ela não se apresentava, que o rei não chamava ela. O rei não tinha só Esther como esposa, ele tinha um harém de mulheres. E nesse período de 30 dias, ele não havia convidado ela para estar à sua presença, para estar com ele. E aí foi que Mardoqueu disse a Esther: Esther, você foi colocada nessa posição por um propósito de Deus. Então, assuma o propósito de Deus, porque se você não intervir, o livramento vai vir de outra parte. E Deus vai pesar a mão sobre a sua vida. Então, ela precisou entender que ela estava ali por um propósito. Na verdade, a rainha, ela era vamos dizer, ela era um cargo figurativo. Ela não tinha nenhum poder, ela não tinha nenhuma autoridade. Ela estava na condição de rainha, ela não era rainha. Ela nem tinha sangue real, porque ela saiu lá da condição de plebeia para estar agora na condição de rainha. Ela nasceu para um propósito e ela estava ali para cumprir o propósito de Deus. Então, ela pede, né? Ela então vai orar ao Senhor e aí a partir daí que ela vai ser encorajada a interceder. Mas vamos ver o que a nossa autora diz o seguinte: assim, não devemos nos calar diante da maldade humana, mas como servos do rei, agir com prudência. Precisamos pedir a sabedoria de Deus para enfrentar os dias maus e as pessoas maldosas. Muitas vezes perdemos oportunidades valiosas de vitória, não por falta de razão, mas por falta de sabedoria. Então, Esther, ela estava numa condição que ela precisou de muita sabedoria, de buscar sabedoria, e é isso que nós precisamos. Quando Deus te coloca em uma posição superior, quando Deus coloca você num patamar mais elevado na vida, não é para você se orgulhar, não é para você olhar para as pessoas que estão abaixo ou inferiores, mas é para você entender que você nasceu para um propósito. Deus tem um plano na sua vida. Você que está me ouvindo neste momento, eu não sei qual é a sua condição de vida, mas eu sei dizer uma coisa: Deus tem um propósito na sua vida para que você possa cumprir. Não fuja do propósito de Deus, assuma a sua responsabilidade e entenda que Deus tem algo grande e tremendo para fazer através da sua vida. Na parte 3 da nossa lição, diz o seguinte: quando a adversidade é a perversidade humana, devemos agir com destemor, né? Então, quando a gente está diante da perversidade humana, o ser humano tem sido cruel, mau, perverso, né? A gente tem visto isso acontecer
diariamente a perversidade, e nós precisamos estar atentos, porque nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas não estão vivendo e nem praticando o amor de Deus, a falta de amor, o paganismo, né? A busca pelos próprios interesses do homem tem levado muitas pessoas a cometerem malignidade, e nós precisamos, neste momento em que nós estamos vivendo, enfrentar as adversidades de cabeça erguida. Devemos agir com destemor, porque é só assim. E foi exatamente neste viés que Esté se posicionou. Esté se posicionou. No entanto, após ouvir a advertência do seu primo Mordecai, e ele disse: não pense que os judeus, se os judeus morrerem, você escapará. Lembre-se que você também morrerá. Imediatamente Esther toma posição e declara: consagre ao povo para um jejum, e eu jejuarei com as minhas servas, e irei ter com o rei, a fim de, se eu tiver que morrer, morrerei. Não podemos nos calar diante da adversidade, ao contrário, devemos ser agentes e portadores da justiça. Foi nesta posição que Esté se colocou, que Esté se posicionou, né? Porque ela entendeu que estava ali no palácio, na condição de rainha, por um propósito que Deus havia colocado. Se nós perdermos a oportunidade de ser bênção no lugar aonde nós estamos, agir de acordo com o querer e com a vontade de Deus, Deus vai levantar outra pessoa para fazer aquilo que é nosso dever de fazer. E nós vamos perder a oportunidade e também o privilégio de fazer e cumprir a vontade de Deus. Esther, mesmo mediante aquele momento de angústia, de ter que colocar a sua própria vida em perigo, ela assume a responsabilidade e ela agiu com destemor para ir lá se apresentar até a presença do rei. Mas veja bem que ela age com sabedoria. Antes dela entrar na presença do rei, ela ora a Deus, ela proclama um jejum, né? E o povo ora, o Mordecai ora, os judeus oram, jejuam durante 3 dias, e nesse período ela está buscando sabedoria em Deus, para ao entrar na presença do rei, o rei poupando a sua vida, chamando-a para um diálogo, ela pudesse com sabedoria saber o que dizer ao rei naquele momento. E foi dentro dessa estratégia que ela agiu. Ela jejuou, orou, e ela meditou e buscou sabedoria em Deus para que pudesse, no momento certo, saber o que dizer naquele momento ali. E quando o rei a chama e aponta o cetro para ela, ela coloca a sua mão no cetro do rei, e ela então tem o direito de se pronunciar. O rei disse: pede o que você quiser, até metade do meu reino eu te dou. Mas ela já havia planejado um banquete para o rei e para Amã. Ela planejou um banquete e ela disse: eu quero te convidar, você, rei, né, a sua majestade, e Amã, que era
um dos principais do reino, para poder participar do banquete. E ela já havia preparado o banquete naquele dia, naquela noite, já estava tudo pronto. As pessoas sob o seu comando prepararam um banquete, e foi um banquete a 3 pessoas, aonde, chegando lá, nesse banquete, o rei Assuero, mais uma vez, pergunta a ela: o que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Então, o que acontece? Ela então declara ao rei todo o plano que Amã estava planejando. Ela pede: eu quero que o rei poupe a minha vida e a vida do meu povo. E o rei então descobre, ela declara o que havia acontecido, e ela declara que Amã estava arquitetando contra o seu primo Mordecai. Amã já havia construído uma forca de 50 metros de altura para enforcar Mordecai, né? Estava acusando Mordecai ali de conspiração contra o rei, por causa que Mordecai não se inclinava diante de Amã, né, o adorando como ele queria que assim o fosse. E, na realidade, o que acontece é que o rei entende o que estava acontecendo. Veja bem, meus queridos, tudo acontece a partir desse encontro, dessa presença de Esther, e daí por diante, tudo acontece, tudo vai acontecendo. Por quê? Porque houve momento de oração, houve momento de quebrantamento. Esther não ficou apavorada e foi lá na presença do rei chorar, lamentar, não. Ela se colocou em oração. Meus queridos irmãos, meus amigos, precisamos aprender com Esther. Existem coisas, momentos difíceis na vida que nós vivenciamos, que nós só vamos conseguir com oração e jejum. É orar, é se colocar na presença do Senhor. Eu não sei qual tem sido a dificuldade que você tem enfrentado, qual tem sido os problemas que você tem vivido, mas eu sei de uma coisa: se você buscar o Senhor em oração, se você orar, se colocar na presença do Senhor, buscar sabedoria ao Senhor, se quebrantar, se derramar na presença do Senhor, Deus vai te iluminar, Deus vai te capacitar e dar-te sabedoria para que você possa vencer as adversidades e alcançar vitória, ser bem-sucedido. No 4º ponto da nossa lição, diz o seguinte: diante da adversidade advinda da maldade humana, devemos buscar ao Senhor. Como eu estava falando, foi através da oração. A oração foi a principal estratégia usada por Esther. O plano usado por ela foi orar com o povo e com as suas servas. Esse é o plano. Esse plano sempre dá certo. Oração, buscar o Senhor, se quebrantar na presença do Senhor. Sempre funciona. Pode acreditar nisso. Muitas vezes nós perdemos as batalhas que enfrentamos na vida porque queremos enfrentar as lutas, as batalhas, as adversidades com o nosso potencial, com a nossa capacidade, com a nossa sabedoria, com o nosso dinheiro. Não é assim. As adversidades vêm, as lutas vêm para todas as pessoas e nós precisamos enfrentá-las com sabedoria e oração na presença do Senhor. Quebrante o seu coração, fale com Deus, ore ao Senhor, e certamente foi isso que ela fez. Ela orou e depois ela foi agir. Ela não foi agir primeiro para depois orar. Primeiro orou para depois agir. O que acontece é que tem muita gente que é ação, mas não é oração.
Nós temos que ser mais oração e menos ação. Mais oração e menos ação. Deixa Deus agir por você. A oração é isso que a oração propõe. A oração propõe Deus agindo a nosso favor. A nossa ação, sem a ação de Deus, não resolve nada. A gente só vai bater com a cara na parede. Nós precisamos orar ao Senhor e deixar Deus resolver os nossos problemas, porque Ele tem a chave certa, Ele sabe o que fazer e Ele nos orienta no momento certo. Podemos mencionar que em alguns lares perdeu-se o costume do culto doméstico, onde os pais oravam com os filhos. As famílias que desejam vitória na vida, os filhos no caminho do Senhor, direção para todos os momentos da vida. Para tudo isso é mister crer e praticar a oração, não só em momentos de adversidade, mas temos a oração como estilo de vida, como instrumento do Senhor para a nossa vida. Nós não podemos orar só quando estamos passando por momentos difíceis na vida. Nós precisamos orar como estilo de vida. Nós precisamos orar diariamente. Coloque como prioridade na sua vida a oração. E certamente você vai ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida. É uma pena que muitas famílias hoje não oram, não se reúnem em oração. Os pais não estão ensinando seus filhos a orarem. Não adianta você dizer para o seu filho, ora, você precisa orar com ele precisa ver você orando. Ensine na prática. A oração tem que ser na prática. Não adianta a gente ficar falando. Nós temos que orar. Precisamos entender alguns pontos importantes. Devemos tomar consciência do propósito de Deus para a nossa vida. Descubra qual é o propósito. Pergunta ao Senhor qual é o propósito. Por que você vive nesta família? Por que você está trabalhando aonde você está trabalhando? Por que você mora onde você mora? Por que você é membro da igreja a qual você pertence? Existe um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Se você buscar fazer a vontade de Deus, você vai se identificar no propósito de Deus. Devemos agir com destemor diante da perversidade. Diante da perversidade, nós precisamos ter coragem. Não adianta a gente ficar encolhido no canto. Nós precisamos não ter medo e saber que podemos confiar no Senhor. Também devemos buscar o Senhor em oração diante da adversidade. Precisamos buscar ao Senhor. Veja bem, preste bem atenção no que eu vou ler para você aqui. No tocante à oração, a Bíblia Sagrada ensina em Mateus 21, 22. Tudo o que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Lucas 1,13. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânime em oração. Efésios 6,18. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E Colossenses 4,2. Continuem em oração com ação de graças. Veja que nós temos aqui vários versículos da Bíblia, todos eles nos incentivando e nos motivando à oração, a busca pela oração.
Está com problema no seu casamento? Ore. Está com problema com os seus filhos? Ore. Está com problema de enfermidade? Ore. Está com problemas de desemprego? Ore. Tem alguma outra situação que precisa ser resolvido? Ore. Busque ao Senhor em oração. Se aliance com Deus. Busque ao Senhor em oração e certamente você alcançará as vitórias que Deus tem para a sua vida. Esther tomou conhecimento dos propósitos divinos para a sua vida, agiu com determinação e urgência, buscou ao Senhor com oração diante da adversidade. Ao sermos provocados pela perversidade humana, precisamos agir como a rainha Esther agiu. Eu quero deixar para você refletir 4 frases importantes. Primeiro, você tem consciência dos propósitos divinos para a sua vida quando ele o salvou por meio de Cristo? Pense nisso. Reflita sobre o propósito. Encontre o seu propósito. E assim você vai viver no centro da vontade de Deus. Você tem uma posição na sociedade, na família, na igreja. Qual é? Como tem usado diante do povo e que está prestes a morrer? Nós estamos vivendo em um período de pandemia. A morte está por todos os lados. E nós precisamos entender a nossa posição, o propósito de Deus, ser boca profética de Deus na vida das pessoas. Antes que seja tarde, nós possamos ser usados como bênção nas mãos do Senhor. Você tem agido com prudência diante das adversidades provocadas pelas adversidades humanas? Como que você está reagindo acerca disso que está acontecendo no mundo? Você tem agido com coragem diante de tais situações? Nós não podemos nos calar diante das situações que nós estamos vivendo. Nós precisamos estar a cada dia nos colocando nas mãos de Deus, sendo usados pelo Senhor, para que o Senhor venha falar às pessoas através de cada um de nós. Qual é o lugar da oração em suas lutas contra a perversidade humana? Nós precisamos estar orando, meus irmãos, meus amigos, diante da perversidade humana, orando pelo mundo em que nós estamos inseridos, pela sociedade que nós estamos inseridos. O grande problema é que muitas das vezes a gente vive no mundo como se só existíssemos nós. As coisas que afetam as outras pessoas, muitas das vezes nós não damos importância. Nós temos que dar importância a tudo que está acontecendo. E à nossa volta, agir de acordo com as nossas possibilidades, ajudando as pessoas que estão à nossa volta, para que realmente possamos cumprir o propósito de Deus no mundo qual nós estamos inseridos nele. Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração. Vamos orar nesse momento para agradecer a Deus por essa palavra. Pai amado, Pai querido, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos meditando na tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue conosco, nos ajudando, nos orientando e nos ensinando todas as coisas, Pai. Que o mesmo Espírito que esteve sobre a rainha Esther, iluminando ela naquele momento difícil e encorajando-a naquele momento tão difícil, possa também estar sobre as nossas vidas, nos encorajando para que venhamos fazer tudo aquilo que agrada
o teu coração. Em nome de Jesus, abençoe cada pessoa que está nesta hora, Senhor Deus, participando desse estudo. Que a tua bênção, Senhor, chegue em cada lar, em cada casa, em cada família. Que a tua bênção se faça presente em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, desde agora e para sempre. Amém e graças a Deus.